Em março de 2014, 3 amigas de infância decidiram passar um final de semana em uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais. Elas entraram na propriedade numa sexta-feira à tarde. Nenhuma delas saiu de lá. Pelo menos era isso que todos acreditavam. 5 anos depois, uma ligação telefônica mudaria tudo. E o que a polícia descobriu nas semanas seguintes foi tão perturbador que até hoje existem detalhes que nunca foram revelados ao público. Esta é a história real de um desaparecimento que abalou uma cidade inteira e cujo desfecho ninguém poderia ter imaginado. Marina tinha 32 anos, era professora de história e a mais quieta do trio. Seus olhos castanhos sempre pareciam carregar um peso invisível, como se ela guardasse segredos que ninguém mais sabia. Juliana, 34, trabalhava como enfermeira no hospital municipal e era conhecida por sua risada alta e contagiante. Ela iluminava qualquer ambiente. E depois havia Renata, 36 anos, advogada, divorciada há pouco tempo, tentando reconstruir sua vida após um casamento turbulento que deixou marcas profundas em sua alma. As 3 se conheciam desde a época da escola, naquela amizade que sobrevive a distâncias, mudanças de vida e anos de silêncio. Mas sempre encontravam um jeito de se reconectar. A ideia da viagem surgiu de Juliana. Ela tinha acabado de herdar uma pequena fazenda de um tio distante que havia falecido alguns meses antes. A propriedade ficava a cerca de 120 quilômetros da cidade onde moravam, numa região montanhosa, cercada por mata fechada e estradas de terra que se perdiam entre os morros. O lugar estava abandonado há anos. Juliana nunca tinha visitado a fazenda, mas guardava memórias vagas da infância, quando o tio falava sobre o local com um misto de orgulho e melancolia. Ela achou que seria a oportunidade perfeita para um retiro das 3, longe da rotina, longe dos problemas. Um lugar para respirar. Marina hesitou no começo. Ela não gostava de lugares isolados. Tinha uma sensação ruim, algo que não conseguia explicar. Mas Juliana insistiu, e Renata, que estava passando por um momento difícil após o divórcio, também topou na hora. Precisava sair de casa, esquecer o ex-marido que não parava de ligar, esquecer os advogados, os processos, a sensação de fracasso. Então Marina cedeu. Afinal, eram só 3 dias. O que poderia dar errado? Elas partiram numa sexta-feira, dia 14 de março, por volta das 2 da tarde. Levaram mantimentos, vinhos, cobertores e uma pilha de filmes antigos que Juliana queria assistir. O carro era de Renata, um SUV preto que ela tinha comprado logo após o divórcio, como um símbolo de recomeço. Durante o caminho, riram, cantaram, relembraram histórias antigas. Marina tirou algumas fotos da estrada, das montanhas ao longe, do céu que começava a ganhar tons alaranjados conforme a tarde avançava. Renata postou uma selfie das 3 no Instagram com a legenda: "Finalmente um tempo só pra gente." Seria a última postagem que qualquer uma delas faria. Chegaram à fazenda quando o sol já estava baixo, quase tocando o horizonte. A propriedade era maior do que imaginavam. Uma casa principal de 2 andares, com paredes descascadas e janelas empoeiradas. Havia um celeiro antigo, meio caído, e um galpão onde provavelmente guardavam ferramentas décadas atrás. Tudo coberto por uma camada grossa de abandono e silêncio. O portão estava trancado, mas Juliana tinha a chave que o advogado havia lhe entregado. Elas entraram devagar, observando cada detalhe. O lugar tinha algo de fantasmagórico, mas também de encantador. Como se o tempo tivesse parado ali dentro. A casa cheirava a mofo e madeira velha. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos empoeirados. Na sala principal havia uma lareira de pedra, poltronas antigas e uma estante cheia de livros com capas desbotadas. Marina passou os dedos nas lombadas, lendo títulos que não reconhecia.
Renata foi direto para a cozinha, testando as torneiras, abrindo armários. Juliana subiu as escadas rangentes para explorar os quartos. Havia 3 quartos no andar superior, cada um com camas de ferro e colchões que provavelmente precisariam de uma boa limpeza. Mas era possível ficar ali. Só precisariam arrumar um pouco, abrir as janelas, deixar o ar circular. Passaram a primeira noite arrumando a casa, acendendo a lareira, bebendo vinho e conversando até tarde. Marina fez anotações num caderno que sempre carregava consigo. Ela tinha o hábito de escrever sobre tudo: pensamentos aleatórios, observações, pequenos poemas. Renata reclamou do sinal de celular, que era praticamente inexistente. Juliana disse que isso era bom, que elas precisavam desconectar mesmo. E assim, entre risadas e brindez, a noite passou. Elas dormiram bem, exaustas da viagem e da limpeza. No sábado, acordaram tarde. O sol entrava pelas frestas das cortinas velhas, iluminando a poeira que dançava no ar. Tomaram café da manhã com pão, queijo e frutas que tinham trazido. Decidiram explorar a propriedade. Caminharam pelos campos, descobriram uma pequena represa no fundo do terreno. Água verde e parada, cercada por árvores retorcidas. Marina tirou mais fotos. Renata encontrou um balanço velho pendurado numa árvore e sentou nele, balançando devagar, os olhos fechados, aproveitando o silêncio. Juliana entrou no celeiro e encontrou ferramentas enferrujadas, uma velha sela de cavalo, caixas empilhadas com coisas que seu tio havia deixado para trás. Foi quando Juliana encontrou o diário. Estava dentro de uma caixa de madeira, no fundo do celeiro, embaixo de algumas mantas velhas. Um caderno de capa dura, marrom, com páginas amareladas. Ela abriu e começou a ler. Eram anotações do tio. Datas, observações sobre a fazenda, o clima, a colheita. Mas conforme folheava, as anotações ficavam mais estranhas. Ele escrevia sobre sons que ouvia à noite, passos no andar de cima quando ele estava sozinho, portas que se abriam sem motivo, e depois páginas e páginas sobre algo que ele chamava de a presença. Ele dizia que não estava sozinho na fazenda, que algo observava, que algo esperava. Juliana fechou o diário rapidamente, um arrepio subindo pela espinha. Ela não era supersticiosa, mas aquilo a deixou desconfortável. Decidiu não contar às amigas. Não queria estragar o clima. Guardou o diário de volta na caixa e saiu do celeiro, respirando fundo, tentando se convencer de que eram apenas devaneios de um homem velho e solitário. Mas naquela noite, as coisas começaram a mudar. Elas jantaram, conversaram, abriram outra garrafa de vinho. Por volta das 11 da noite, Marina disse que ia subir para dormir. Estava cansada. Renata também se recolheu logo depois. Juliana ficou na sala, mexendo no celular mesmo sem sinal, tentando terminar o vinho sozinha. Foi quando ouviu um rangido, vindo do andar de cima. Não era o vento, não era a casa velha se ajeitando. Era um som claro, deliberado, como se alguém estivesse andando devagar pelos quartos. Juliana levantou, o coração acelerado. Subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. O corredor do andar superior estava escuro. Ela chamou baixinho. Marina! Renata! Ninguém respondeu. Abriu a porta do quarto de Marina. Ela dormia profundamente. Verificou o quarto de Renata, também dormindo. O terceiro quarto, que elas não estavam usando, estava vazio. Ou pelo menos deveria estar. Quando Juliana entrou no terceiro quarto, sentiu o ar gelado. A janela estava fechada, mas havia uma corrente de ar inexplicável. E então viu. Na parede, escrito com algo que parecia ser carvão ou terra, havia uma palavra: Saiam. Juliana soltou um grito abafado, tapando a boca com a mão. Correu para acordar as amigas. Marina e Renata ficaram apavoradas quando viram. Quem tinha escrito aquilo? Como? Elas estavam sozinhas na fazenda. Tinham certeza disso. Trancaram todas as portas quando chegaram.
Ninguém poderia ter entrado, a não ser que já estivesse lá dentro. Elas decidiram ir embora imediatamente. Pegaram suas coisas às pressas, desceram correndo, entraram no carro. Renata girou a chave. O motor tossiu, roncou, mas não ligou. Ela tentou de novo. E de novo. Nada. O carro estava morto. Renata bateu no volante frustrada. Marina começou a chorar. Juliana tentava manter a calma, mas seu coração batia tão forte que ela sentia nas têmporas. Decidiram voltar para dentro da casa e trancar tudo, esperar até o amanhecer. Com luz do dia, tentariam consertar o carro ou caminhar até a estrada principal para pedir ajuda. Mas a noite seria longa e aterrorizante. Por volta das 3 da manhã, ouviram batidas na porta, fortes, insistentes. As 3 estavam juntas na sala, abraçadas, tremendo. As batidas pararam, então começaram nas janelas, como se alguém estivesse caminhando ao redor da casa, testando cada entrada. Marina sussurrou que talvez fosse alguém precisando de ajuda, mas nenhuma delas acreditava nisso. Renata pegou uma faca da cozinha. Juliana segurava um castiçal pesado. Ficaram ali, em silêncio, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, as batidas cessaram. Elas esperaram mais 1 hora antes de se atreverem a sair. Abriram a porta devagar. Ninguém. Mas no chão, em frente à porta, havia pegadas. Pegadas de barro, pegadas de pés descalços. E eram muitas. Como se várias pessoas tivessem estado ali, ou várias vezes a mesma pessoa. Renata tentou o carro novamente, milagrosamente ligou. Elas não perderam tempo. Entraram e partiram, deixando tudo para trás, sequer se importando com as malas. Só queriam sair dali, mas elas nunca chegaram em casa. A estrada de terra tinha apenas um caminho. 120 quilômetros até a cidade, mas o carro de Renata nunca foi visto deixando a região. Foi como se tivesse desaparecido no ar. Na segunda-feira, quando nenhuma das 3 apareceu para trabalhar, as famílias começaram a se preocupar. Na terça, registraram o desaparecimento. Na quarta, a polícia foi até a fazenda. Encontraram a casa aberta. As malas das 3 ainda estavam lá, comida na geladeira, roupas nas camas, mas nenhum sinal das mulheres. O carro tinha sumido. A polícia vasculhou cada centímetro da propriedade. Usaram cães farejadores, fizeram buscas na mata ao redor. Nada. Era como se Marina, Juliana e Renata tivessem sido engolidas pela terra. A investigação se arrastou por meses. Interrogaram familiares, amigos, ex-parceiros. O ex-marido de Renata foi considerado suspeito por um tempo, mas tinha um álibi sólido. Estava em outra cidade naquele fim de semana. As famílias ofereceram recompensas. Cartazes foram espalhados. Programas de TV cobriram o caso. Mas nada. O mistério permaneceu. Então, 5 anos depois, em abril de 2019, o telefone da mãe de Marina tocou. Era uma terça-feira à noite. A senhora estava preparando o jantar quando o celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Do outro lado, uma voz fraca, rouca, quase irreconhecível. Mãe! A mulher deixou cair a colher que segurava. Não podia ser, mas era. Era a voz de Marina. Marina! Marina, é você? Onde você está? Silêncio. Respiração pesada. E então, num sussurro apressado, ela nos manteve. Por tanto tempo. Consegui sair. Estou na estrada. Rodovia 347, quilômetro 82. Por favor, venha me buscar. Ela pode estar vindo. E a ligação caiu. A mãe de Marina, em pânico, ligou para a polícia imediatamente. Uma viatura foi enviada para a localização. Chegaram ao quilômetro 82 da rodovia em menos de 30 minutos. E a encontraram. Marina estava sentada no acostamento, abraçando os joelhos, o olhar perdido. Estava muito magra, os cabelos longos e sujos, as roupas rasgadas e imundas. Parecia ter envelhecido 20 anos. Quando os policiais se aproximaram, ela começou a gritar, recuando, dizendo que não queria voltar, que não podia voltar.
Levaram-na ao hospital, desidratada, desnutrida, com sinais de trauma físico e psicológico severo, mas estava viva. 5 anos depois, Marina estava viva. A notícia se espalhou como fogo. As famílias de Juliana e Renata correram para o hospital, desesperadas por respostas. Onde estavam suas filhas? Marina estava em choque, entrando e saindo de consciência, murmurando frases desconexas. Ela nos manteve no escuro. Juliana não resistiu. Renata tentou fugir. Nos dias seguintes, conforme Marina se estabilizava, a polícia começou a ouvi-la. E a história que ela contou foi além de qualquer coisa que pudessem imaginar. Segundo Marina, quando elas saíram da fazenda naquela manhã, o carro realmente tinha ligado. Elas estavam dirigindo pela estrada de terra, ansiosas para se afastar daquele lugar. Mas alguns quilômetros depois, viram uma mulher na estrada, parada, imóvel, no meio do caminho. Renata freou bruscamente. A mulher era idosa, vestia roupas escuras, tinha o rosto coberto por cabelos grisalhos desgrenhados. Ela não se movia. Juliana, sempre a mais compassiva, sugeriu que verificassem se a mulher precisava de ajuda. Renata hesitou. Marina implorou para que fossem embora, mas Juliana já tinha saído do carro. Aproximou-se da mulher, perguntando se estava tudo bem, se precisava de algo. A mulher levantou o rosto. Marina não conseguia descrever exatamente o que viu, mas disse que os olhos da mulher eram errados, completamente pretos, sem branco, sem íris, apenas escuridão. E então a mulher sorriu e tudo ficou escuro. Quando Marina acordou, estava num porão, as mãos amarradas. Juliana e Renata ao seu lado, também amarradas, ainda inconscientes. O lugar cheirava a terra e umidade. Havia uma única luz fraca vinda de uma lâmpada pendurada no teto. A mulher estava lá, observando, sorrindo. Durante 5 anos, segundo Marina, elas foram mantidas naquele porão. A mulher as alimentava, água, pão, às vezes frutas. Mas não falava, só observava. E de vez em quando ela cantarolava, uma melodia antiga, em uma língua que Marina não reconhecia. Juliana ficou doente no 2º ano, febre alta, tosse. A mulher não trouxe remédios. Juliana morreu nos braços de Marina. A mulher levou o corpo. Elas nunca mais o viram. Renata ficou diferente depois disso, parou de falar. Passava horas encarando a parede, até que um dia tentou atacar a mulher quando ela trouxe comida. A mulher foi mais rápida. Renata também desapareceu. Marina ficou sozinha. Meses viraram anos. Ela perdeu a noção do tempo. Até que, numa noite, a mulher esqueceu de trancar a porta do porão. Ou talvez tenha deixado aberta de propósito. Marina não sabia, mas aproveitou. Subiu as escadas, encontrou-se numa casa desconhecida, correu para fora. Correu pela mata, correu até encontrar a estrada e ligou para a mãe. A polícia tentou localizar o porão baseando-se nas descrições de Marina. Ela indicou a direção aproximada de onde tinha corrido. As buscas se concentraram numa área a cerca de 15 quilômetros da fazenda de Juliana. Havia várias propriedades abandonadas na região. A polícia as vasculhou uma por uma e, finalmente, encontraram uma casa isolada escondida pela vegetação. Dentro, um porão, cordas, correntes, uma cama de ferro suja e sangue. Muito sangue nas paredes, mas não havia corpos, não havia a mulher. A casa estava vazia. Na cozinha, encontraram o celular de Juliana, descarregado. O carro de Renata estava num galpão nos fundos, coberto por uma lona. As placas tinham sido removidas, mas a mulher havia desaparecido. A investigação forense confirmou que DNA de Marina, Juliana e Renata foi encontrado no local. O sangue nas paredes era compatível com Juliana e Renata. Mas sem corpos, sem suspeita, o caso ficou aberto. Emitiram um mandado de prisão para uma mulher cuja identidade era desconhecida.
Baseando-se nas descrições de Marina, fizeram um retrato falado, mas ninguém na região reconheceu a imagem. Marina passou meses em tratamento psiquiátrico. Sofria de pesadelos constantes, crises de pânico, não conseguia ficar sozinha. As famílias de Juliana e Renata ficaram devastadas. Tinham esperança de que as filhas estivessem vivas, mas Marina confirmou o pior. Juliana morta de doença, Renata provavelmente morta depois do ataque, mas sem corpos, sem respostas definitivas, o luto ficou incompleto. E a mulher nunca foi encontrada. Algumas teorias surgiram. Talvez ela fosse uma moradora antiga da região. Alguém que vivia isolada, com problemas mentais, que desenvolveu uma obsessão doentia. Talvez tivesse feito isso antes, com outras vítimas. A polícia reabriu casos antigos de desaparecimentos na região. Encontraram 3 casos não solucionados nos últimos 15 anos. Todas mulheres. Todas desapareceram sem deixar rastros. Marina, em uma de suas sessões de terapia, meses depois, revelou algo que nunca tinha contado antes. Ela disse que durante os anos no porão, a mulher falava, não com elas, mas falava sozinha. E Marina percebeu que ela repetia nomes de mulheres, como uma lista. E no final da lista sempre acrescentava 3 nomes, Marina, Juliana, Renata. Mas antes desses 3, havia outros nomes, pelo menos 10. 10 mulheres que talvez tenham passado por aquele porão antes delas. A polícia nunca encontrou evidências dessas outras vítimas. Não encontrou corpos enterrados na propriedade. Não encontrou pistas, mas a investigação continua aberta até hoje. Marina tenta reconstruir sua vida. Mudou-se para outra cidade. Mudou o nome. Vive sob proteção, com medo de que a mulher a encontre novamente. Ela diz que ainda sente que está sendo observada, que a mulher nunca realmente a deixou ir, que foi um teste ou um jogo e que talvez um dia ela volte para terminá-lo. As famílias de Juliana e Renata ainda esperam por respostas. Esperam pelos corpos de suas filhas. Esperam por justiça. Mas o tempo passa e a mulher permanece uma sombra, uma presença invisível que assombra não apenas Marina, mas todos que conhecem essa história. E a fazenda continua lá, abandonada. Ninguém quer comprá-la. Ninguém quer sequer passar perto. Dizem que à noite ainda se ouvem sons. Passos, batidas nas janelas. E quem se atreve a olhar para as janelas do andar superior jura que vê uma silhueta, uma mulher de cabelos grisalhos, observando, esperando pela próxima. Até hoje, existem perguntas sem resposta. Como a mulher conseguiu capturá-las tão facilmente? Por que escolheu aquelas 3? O que realmente aconteceu com Juliana e Renata? Seus corpos serão encontrados algum dia? E a mulher, quem era ela? De onde veio? E mais importante, onde está agora? Marina carrega essas perguntas consigo todos os dias. Carrega a culpa de ter sobrevivido quando as amigas não sobreviveram. Carrega o medo de que a liberdade que conquistou seja apenas temporária, de que a mulher esteja apenas esperando o momento certo para trazê-la de volta. E numa noite, recentemente, o telefone de Marina tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Do outro lado, silêncio. Apenas uma respiração. E então, antes da ligação cair, ela ouviu aquela melodia. A mesma que a mulher cantarolava no porão. Baixinha, distante, mas inconfundível. Marina desligou, as mãos tremendo. Olhou pela janela. A rua estava vazia. Mas na esquina, sob a luz fraca do poste, havia uma silhueta. Uma mulher parada, imóvel, observando, e então desapareceu nas sombras. Marina deixou o telefone cair no chão. Seu corpo inteiro tremia. Ela correu para trancar todas as portas, todas as janelas, verificou cada cômodo da casa. Estava sozinha, mas não se sentia sozinha. Aquela sensação era a mesma que teve na fazenda, a mesma que teve no porão durante 5 anos. A sensação de ser observada, caçada. Ela pegou o telefone do chão e ligou para o detetive que ainda cuidava do caso.
Ele atendeu na terceira chamada, a voz sonolenta. Marina, são 2 da manhã. O que... Ela me ligou, Marina sussurrou, tentando controlar o pânico. Ela estava na minha rua. Eu vi. Ela me encontrou. O detetive ficou em silêncio por um momento. Estou indo aí. Tranque tudo e não abra a porta para ninguém além de mim. Entendeu? Para ninguém. Marina concordou e desligou. Sentou-se no sofá, abraçando os joelhos, exatamente como estava quando foi encontrada na estrada 5 anos atrás. As luzes da casa estavam todas acesas. Ela não queria escuridão. Nunca mais. 20 minutos depois, ouviu batidas na porta. Marina, sou eu, detetive Costa. Ela se levantou devagar, olhou pelo olho mágico. Era ele. Reconheceu o rosto cansado, o cabelo grisalho. Abriu a porta. Ele entrou rapidamente, olhando para a rua atrás dele. Você viu para que lado ela foi? Para as sombras. Ela simplesmente desapareceu. O detetive caminhou até a janela, observando a rua vazia. Marina, preciso que você seja honesta comigo. Tem tomado seus remédios? Está dormindo bem? Marina sentiu raiva subir. Eu não estou louca. Eu vi. Ela estava lá. E me ligou. Cantou aquela música. Tudo bem, tudo bem. Ele levantou as mãos em gesto conciliador. Acredito em você. Vou colocar uma viatura fazendo ronda no quarteirão esta noite. E amanhã conversamos sobre aumentar sua proteção. Mas Marina sabia que proteção não adiantaria. Se a mulher a quisesse, nada a impediria. O detetive foi embora meia hora depois, prometendo voltar pela manhã. Marina não conseguiu dormir. Ficou sentada na sala com todas as luzes acesas, assistindo pela janela. A noite passou devagar, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando o sol finalmente nasceu, ela sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que era temporário. A noite voltaria. Sempre voltava. Nos dias seguintes, o detetive Costa intensificou a investigação. Revisou todos os arquivos do caso, todas as pistas antigas. E então encontrou algo que tinha passado despercebido. Nos registros de propriedade da região onde Marina foi mantida, havia uma casa que nunca tinha sido verificada adequadamente. Estava registrada em nome de uma mulher chamada Helena Vargas, mas os registros eram de 1987. Nenhuma informação posterior. Era como se ela tivesse desaparecido dos registros oficiais há mais de 30 anos. Ele decidiu investigar pessoalmente. Pegou a viatura e dirigiu até a região, com 2 oficiais de apoio. A casa ficava ainda mais isolada que as outras que tinham verificado, escondida por uma estrada secundária que mal aparecia nos mapas. Quando chegaram, encontraram uma construção antiga, de pedra, com o telhado parcialmente desabado. A vegetação havia tomado conta de tudo. Parecia abandonada há décadas, mas quando se aproximaram da porta, perceberam que a fechadura era nova. Alguém tinha estado ali recentemente. Arrombaram a porta. O interior era surpreendentemente limpo. Móveis velhos, mas organizados. Na cozinha havia comida fresca. Pão, frutas. Alguém morava ali. Desceram para o porão e encontraram um quarto. Não como o porão onde Marina tinha sido mantida. Este era diferente. Tinha uma cama limpa, roupas dobradas e nas paredes fotos. Dezenas de fotos. Mulheres, todas jovens, entre 20 e 40 anos. E no centro da parede, 3 fotos. Marina, Juliana e Renata. Tiradas durante o tempo que estiveram na fazenda, dormindo, caminhando, sem saber que eram observadas. E abaixo das fotos, escritas à mão em cadernos empilhados, havia anotações, datas, comportamentos, rotinas. A mulher tinha estudado cada uma delas antes de agir. E não era recente. As anotações começavam meses antes do desaparecimento. Ela tinha planejado tudo meticulosamente. O detetive Costa pegou um dos cadernos e folheou. Seu sangue gelou quando leu a última página. Estava datada de 3 dias atrás e continha apenas uma frase, escrita várias vezes,
preenchendo a página inteira. Marina voltou, Marina voltou, Marina voltou. Ele pegou o rádio imediatamente. Preciso de uma viatura na casa da Marina agora, agora! Mas quando tentou ligar para ela, o telefone apenas chamava, e ninguém atendia. Demorou 40 minutos para chegarem à casa de Marina. A porta estava aberta. Eles entraram, armas em punho. A sala estava vazia, cozinha vazia, quarto vazio. Mas na parede da sala, escrito com algo vermelho, havia uma mensagem. Ela sempre foi minha. Só emprestei por um tempo. Marina tinha desaparecido. Novamente, não havia sinais de luta. Suas coisas ainda estavam lá. A bolsa, o celular, as chaves do carro. Era como se ela tivesse simplesmente saído ou sido levada. A polícia iniciou uma busca massiva. Bloqueios nas estradas, helicópteros, cães. Mas era como se Marina tivesse se dissolvido no ar. Voltaram à casa de Helena Vargas. Montaram vigilância. Mas a mulher nunca voltou. A casa permaneceu vazia. 2 semanas depois, o detetive Costa recebeu um pacote sem remetente. Dentro havia um celular velho. Quando ligou o aparelho, havia apenas um vídeo gravado. Marina, sentada numa cadeira, numa sala escura. Viva, mas diferente. Seu olhar estava vazio. Ela não parecia assustada, parecia resignada. E ao fundo, fora de foco, a silhueta de uma mulher, observando. Marina olhou diretamente para a câmera e falou, sua voz um sussurro cansado. Eu nunca realmente saí. Ela me deixou pensar que tinha escapado, mas sempre soube onde eu estava. Sempre. E agora entendo. Não foi um sequestro. Foi uma escolha. Ela escolheu a gente, e não há como fugir de quem nos escolhe. Juliana entendeu isso. Renata entendeu. Agora é minha vez de aceitar. Ela pausou, uma lágrima descendo pelo rosto. Digam para minha mãe que eu sinto muito e que não procurem mais. Não vão me encontrar, porque eu não quero ser encontrada. A câmera tremeu, como se alguém a tivesse pegado. E então, pela primeira vez, a mulher apareceu no vídeo. Seu rosto estava parcialmente oculto pelos cabelos grisalhos, mas era possível ver. Velha, muito velha, com rugas profundas. Mas os olhos eram jovens, escuros, penetrantes, e sorria. O vídeo terminou. O detetive Costa assistiu 3 vezes. Mostrou para os superiores, para especialistas. Tentaram rastrear a origem do celular, mas era impossível. Um aparelho antigo, sem chip, sem registros. Eles nunca encontrariam. Nos meses seguintes, a busca por Marina foi gradualmente reduzida. A mídia perdeu o interesse. As pessoas esqueceram. Apenas a mãe de Marina continuou esperando, olhando pela janela, torcendo para que a filha voltasse para casa. Mas no fundo, sabia que não voltaria. E então, 1 ano depois, uma jovem desapareceu em uma cidade vizinha. 28 anos, professora. Estava viajando sozinha para visitar uma propriedade rural que pensava em comprar. Nunca mais foi vista. As circunstâncias eram estranhamente similares. A polícia reabriu o caso. O detetive Costa, agora obcecado, voltou a investigar. E em cada novo desaparecimento que acontecia na região nos anos seguintes, e houve 4 em 3 anos, ele via o mesmo padrão. Mulheres sozinhas. Lugares isolados, nenhum rastro, nenhum corpo, como se a terra as engolisse. O detetive Costa se aposentou 5 anos depois, mas nunca parou de procurar. Guardava todos os arquivos em casa, estudava mapas, conversava com famílias das vítimas. E numa noite, pouco antes de sua morte, por causas naturais aos 72 anos, ele recebeu uma última carta, sem remetente. Dentro, uma foto. Marina, mais velha, os cabelos brancos, o rosto marcado pelo tempo, mas viva. Ao seu lado, outras mulheres. Algumas ele reconheceu das fotos que viu na casa de Helena Vargas. Todas vivas, todas olhando para a câmera com aquele mesmo olhar vazio, resignado. E atrás delas, a mulher.
Helena, exatamente igual, sem ter envelhecido um único dia. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão. Algumas de nós foram escolhidas, e não há como voltar. Não procure mais, estamos onde deveríamos estar. O detetive Costa morreu naquela noite, a foto ainda em suas mãos. A mãe de Marina morreu 2 anos depois, levando consigo a esperança de rever a filha. E a fazenda onde tudo começou foi demolida por ordem da prefeitura. O terreno foi vendido. Construíram casas novas, famílias se mudaram para lá, crianças brincam onde antes havia apenas abandono e silêncio. Mas os moradores mais antigos da região ainda contam histórias. Dizem que, em algumas noites, quando a lua está cheia, é possível ouvir cantos vindos das montanhas, uma melodia antiga em uma língua desconhecida, e quem segue o som nunca volta. Dizem que Helena Vargas nunca morreu, que ela é mais antiga do que os registros sugerem, que ela escolhe mulheres há gerações, mantendo-as em um lugar que não está em nenhum mapa, um lugar entre o mundo que conhecemos e algo mais profundo, mais antigo. E Marina, ela ainda está lá, não mais prisioneira, mas também não mais livre. Ela cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Tornou-se parte de algo que não compreendemos, algo que existe nas sombras, nos lugares esquecidos, esperando por aqueles que se aventuram longe demais. A verdade é que nunca saberemos o que realmente aconteceu. Se Marina está viva, se está morta, se está presa, ou se, de alguma forma perturbadora, encontrou um lugar onde pertence. Mas uma coisa é certa, ela não quer ser encontrada. E talvez no fundo seja melhor assim, porque algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas, e algumas escolhas, uma vez feitas por nós ou para nós, não podem ser desfeitas. Marina, Juliana e Renata saíram para um fim de semana tranquilo. Entraram numa fazenda procurando descanso e encontraram algo que as reivindicou para sempre. Até hoje, quando alguém desaparece naquela região, as pessoas sussurram o nome dela, Helena, e se perguntam, será a próxima? Porque Helena sempre está procurando, sempre escolhendo, sempre esperando. E talvez, neste exato momento, ela já tenha escolhido você. Até o próximo vídeo.